dormindo começar a dizer que ama outro cara, ouvir isso. Ei, Léo, o que você faria, Léo? Você acordaria ela na hora, né? Qual seria o melhor lugar para eu ter uma conversa difícil com o meu cônjuge? Um local privativo, né? Onde você tem a segurança de poder falar sem ninguém estar te ouvindo, sem ninguém estar escutando, né? Tem casais que às vezes que moram num apartamento tão pequeno que às vezes para ter uma conversa mais profunda precisa sair, precisa pegar o carro, deixar as crianças em algum lugar, né? Com alguém de confiança e ter esse tempo. Então, mas um local privativo, um local onde você tenha segurança para falar, né, pastor? Eu tenho, sabe, Betânia, eu tenho assim insistido com um aspecto que às vezes não é comum ser abordado na igreja ou nas palestras. Eu tenho dito o seguinte, o quarto é o lugar onde a gente deve gerar memórias positivas. Sim. Né? Em torno da mesa, a gente precisa gerar memórias positivas. Na sala, a gente precisa gerar memórias positivas. É claro que, vez ou outra, não tem como você sair com o carro, ou ir numa praça, ou ir num restaurante para conversar um assunto difícil. Às vezes é necessário conversar no quarto, mas eu sempre digo que não seja frequente. Porque pelo contrário, em vez de o quarto não é lembrar coisas boas, ele vai lembrar discussões difíceis, desagradáveis. Nem da mesa lembrar momentos interessantes, vai lembrar, discussões, certo? E exposição à vergonha um do outro. Então eu acho que o melhor lugar é privativo, tá? E dependendo, seria legal você sair de casa. Sim. Vai dar... E ter um tempo também, né, pastora? A maioria dos casais que tem problemas de comunicação, tem problema de comunicação porque não tem tempo. Exatamente. Então, antes da comunicação, precisa fazer essa checagem do tempo. Será que a gente tem tempo? Né? Eu tenho crianças pequenas e pra gente é um desafio ter tempo. Né? Então, a gente precisa criar alguns momentos, ser intencional realmente com a nossa agenda para poder fazer sobrar esse tempinho. Né? Mas é muito importante vocês priorizarem um tempo não somente para ter conversas difíceis, mas para namorar, para poder curtir a vida juntos. Não, e para conversar coisa boa. Por exemplo, agora mesmo eu estava lá almoçando com a Rose, minha esposa, né? Eu fui almoçar com ela lá naquele restaurante Ponto do Peixe. Já foi lá? Não fui, conheço. Tem que ir lá, é muito bom. Eu fui lá. E aí, enquanto a gente espera o almoço, enquanto a gente almoça, a gente tem um tempo de boa conversa, de trocar uma ideia e de falar sobre a evolução de pessoas, amigos que estão evoluindo, crescendo. Você não pode ficar falando mal das pessoas, mas de repente você falar das pessoas positivamente. Pô, você viu como ela está crescendo? Você viu como aquele casal está indo bem? Pô, você viu a conquista daquele irmão? Ou então sobre vocês mesmos e tal. Mas vocês têm que ter um lugar legal para conversar com tempo, conversas difíceis, mas também conversas agradáveis. E conversas agradáveis, porque às vezes o casal só conversa também difícil, né? Para falar também sobre sonhos, sobre objetivos. Exatamente. Né? E o que de bom está acontecendo na nossa vida. O que de bom está aprendendo. Exatamente. Você aprende muito. Eu e a Rose, de vez em quando, a gente para medir a nossa evolução. Poxa, você viu onde nós estamos hoje, né? Você viu o que tínhamos e o que nós temos hoje, né? Isso é muito legal, né? Às vezes a gente fala dos filhos, pô, você viu a Letícia como ela está indo bem, o Pedro como ela está indo bem, você viu como o Douglas está avançando e tal. Então tudo isso, como você falou, tem que ter tempo, né? E eu também, eu não tenho esse hábito, até porque lá em casa é assim, quando a gente precisa conversar, a gente vê lá uma hora para conversar e às vezes a gente conversa na hora que lembra. Mas eu acho legal o casal que marca uma hora para conversar, dependendo do assunto, né? Eu penso que tem casais que precisam disso, pastor. Vocês estão numa fase muito boa, né? A fase de aproveitar os netos, a fase que a casa, né? Vocês podem escolher o ambiente que vocês vão namorar ou conversar. Já chega
chegaram nesse nível, né? É verdade. Agora, quem tem crianças pequenas ou adolescentes em casa realmente precisa ser mais intencional aí, né? Nessa questão. Eu tenho um amigo que é assim, ele falou, ó, sábado às 4 horas da tarde eu vou conversar com a minha esposa. O que você acha? Como é que tem que ser? Daí a gente ajuda e tal. E eu acho legal isso, porque quando eu falo para os casais, por exemplo, a gente vai ter que conversar sobre colocar limites um para a família do outro, e é uma conversa difícil. Eu acho legal. Por quê? Se você falar assim, ó, hoje é quarta-feira, então vamos fazer o seguinte, sábado à tarde a gente vai estar tranquilo aqui em casa, as crianças vão ter ido lá para a festa do amiguinho e tal, vamos bater um papo. Tá, então 4 horas a gente vai conversar. Por que é legal isso? Porque dá tempo de você ler a Bíblia, ler um bom livro sobre isso, conversar com um mentor sobre isso, orar sobre isso. Então, quando você vai para a conversa, não é aquela... Você não vai... A probabilidade de você ser reativo é bem menor. É bem menor. Entendeu? Por quê? Você pensou, você calculou, você avaliou, você viu qual é a melhor forma de colocar e tal. Então, eu acho que é legal quando o casal tem que resolver uma situação assim complexa, marcar o horário. Para orar antes, conversar com o mentor antes, entendeu? E eu acho que isso funciona. E tudo que é importante, pastor, a gente costuma pôr na agenda, né? Exatamente. Se não é pôr na agenda, pelo menos no celular, né? Quem não é adepto à agenda, coloca no bloquinho de anotação, coloca na porta da geladeira, coloca um alarme. Então, tudo que é importante, a gente arruma um jeito, uma maneira da gente lembrar. Então, isso também é pauta aí de algo muito importante para o casamento. Tem uma outra coisa aqui também, que é engraçada, aqui, uma outra coisa aqui, ó. Meu esposo sempre quando está dormindo chama nome de outra mulher e diz que a ama. Esse cara, dependendo da esposa, acorda apanhando. Acorda apanhando, hein? Então, pastor, quer mais verdade do que essa para se tomar, né, uma decisão? Então, tem pessoas, às vezes, que ficam ali como plateia, né, vendo o casamento tomar um rumo complicado e não tomam ações, né? Já pensou, gente, hein? Já pensou a esposa, por exemplo, né, dormindo e começar a dizer que ama outro cara? Ouvi isso. Hein, Léo? O que você faria, Léo? Você acordaria ela na hora, né? Muito bem. Se não tem tempo para conversar, vai arrumar agora, né? Vai arrumar tempo, né? Muito bem. Bom, pastor, meu namorado não me passa a senha do celular dele. Diz que tenho que confiar. Eu acho que também, né? Tem coisa que é meio neurose, né? Tem coisa assim que é meio possessividade. Então, eu, por exemplo, acho que não tem nenhum problema eu ter tudo aberto, né? Mas é ruim também quando o outro quer ficar fuçando e vendo e tal, né? Eu sempre digo, não confunda intimidade com invasão de privacidade, né? Eu digo sempre assim, a Rose, ela até pode abrir uma correspondência que chegou para mim, mas não deve. Por quê? Porque é uma invasão de privacidade. Sim. Ela até pode abrir um presente, se ela desconfiar que esse presente quem mandou foi a fulana, uma fulana, né? Ela pode, poxa, eu vou abrir. Mas se não existe motivo para desconfiar, se não existe nenhuma situação assim que gere uma desconfiança, eu acho que é desnecessário ficar fuçando tudo, né? Eu pensei nisso agora, enquanto o senhor estava falando, né? Quais são os outros elementos que ele te transmite confiança, né? Porque se não tiver nenhum outro elemento, é importante repensar essa relação, né? Porque a base de todo relacionamento é a confiança. E ainda está em tempo, né? Pelo jeito, eles são namorados, né, pastor? São namorados, tá em tempo. Então tem que resolver isso aí, porque se casar, a tendência é piorar. Se casar assim, a tendência é piorar. Então, é o que você falou. Se ele não dá nenhum motivo para desconfiança, por que ela está querendo ver, então? Sim. Então, eu acho que, geralmente, quando a mulher insiste muito em querer ver, é porque o rapaz ou a mulher, né, vice-versa, deu motivo. Sim. Exatamente. Então, de repente, ela tem razão.